Isso aconteceu há alguns anos, quando eu ainda morava na casa da minha tia, numa cidadezinha pequena do interior de Minas Gerais. Aqui o povo é bem religioso e tem muito respeito por essas tradições de Quaresma e Sexta-feira Santa. Minha tia sempre me dizia para não sair na véspera da Sexta-feira Santa, que era tempo de respeito, de recolhimento, porque era uma noite em que as almas penadas e outras criaturas andavam soltas. Mas eu, teimoso, não dei bola. Era quinta-feira à noite e uns amigos me chamaram para ir a um bar que ficava umas 3 ruas depois da praça principal. Era um lugar pequeno, meio abandonado, mas servia uma cerveja gelada e o dono nem ligava se a gente ficava lá até mais tarde. Eu inventei uma desculpa para minha tia. Disse que ia dormir cedo porque estava cansado, mas esperei ela se trancar no quarto e saí de fininho. A cidade já estava quieta, e o vento soprava frio daquele jeito que faz os pelos da nuca arrepiar. Mas eu não me importei, só queria encontrar os amigos e tomar umas. No bar, a gente ficou conversando, rindo, bebendo. O tempo passou rápido e quando vi, já era quase 3 da manhã. Os outros começaram a ir embora aos poucos e eu acabei ficando sozinho por um tempo, meio zonzo, olhando para o copo vazio. Foi aí que resolvi ir para casa. Saí do bar e senti um arrepio assim que pus o pé na rua. Não era só o frio, era uma sensação estranha, como se o ar estivesse pesado, parado. As ruas estavam desertas e só se ouvia o barulho dos grilos e o vento balançando as árvores. Comecei a andar meio rápido, tentando ignorar aquela sensação ruim. Meu caminho passava por um beco que encurtava caminho até minha casa. Eu já tinha passado por ali um monte de vezes, mas naquela noite o lugar parecia diferente. O silêncio era pesado demais. Nem cachorro latia, nem bicho fazia barulho no mato. Só dava para ouvir meus passos ecoando no chão de pedra. Foi então que ouvi um barulho assustador, como se algo grande estivesse se movendo mais adiante no beco. Parei na mesma hora, tentando enxergar na escuridão. A luz vinha de um poste mais afastado, mas mesmo assim eu vi algo. Tinha uma sombra ali perto do muro. Era grande, muito maior do que um homem, e parecia estar agachada. Meu coração começou a bater forte, e eu pensei que talvez fosse só um cachorro grande. Mas quando dei mais um passo, aquilo virou a cabeça e eu vi os olhos brilhando. Não era reflexo de luz, não. Os olhos daquela coisa brilhavam por conta própria, num amarelo intenso, queimando na escuridão. Meu corpo congelou. Eu queria correr, queria gritar, mas só consegui ficar parado, olhando aquela coisa se levantar. E aí eu vi. Era enorme, com o corpo coberto de pelos escuros, mas não era um lobo normal. A postura era errada. O jeito que se movia era quase humano, mas ao mesmo tempo completamente bestial. As garras arranhavam o chão de pedra e a respiração era pesada, quase como um rosnado baixo. Eu não esperei para ver mais. Virei nos calcanhares e corri com toda a força que eu tinha. O problema é que eu ouvi quando aquilo veio atrás. As patas batiam forte no chão, muito mais rápido do que um cachorro ou qualquer bicho normal. Eu sentia o chão tremer a cada passada daquela coisa. Eu virei a esquina tão rápido que quase caí. Meu coração estava disparado e eu sabia que se olhasse para trás, ia ver aquilo me alcançando. Minha casa não estava longe, mas parecia que a rua nunca acabava. O suor escorria no meu rosto e minha respiração vinha cortada de tanto medo. Então escutei um uivo, mas não era um uivo comum, como os de cachorro ou lobo. Era um som profundo, quase humano, como se estivesse sofrendo e furioso ao mesmo tempo. O som entrou na minha cabeça, fez meus ossos vibrarem, e naquele momento eu soube que não era uma alucinação, não era coisa da minha cabeça. Aquilo era real. Meus pulmões queimavam, minhas pernas estavam ficando pesadas, mas eu não podia parar. A rua parecia mais longa do que nunca, como se cada passo que eu dava não me levasse mais perto de casa. A única coisa que eu conseguia ouvir era meu coração martelando no peito e aquele barulho atrás de mim, as patas daquela coisa batendo no chão, cada vez mais perto. Meu corpo inteiro gritava para eu não olhar para trás, mas eu não conseguia evitar. Virei o rosto por um segundo e meu sangue gelou. Aquela coisa estava vindo na minha direção numa velocidade absurda. Agora, à luz fraca do poste, eu conseguia ver melhor. E eu queria não ter visto. Era um monstro. Os pelos eram grossos e escuros, mas o rosto era o pior. Tinha traços que pareciam humanos, mas ao mesmo tempo, a mandíbula era muito maior do que qualquer coisa que eu já vi. Os dentes eram compridos, afiados, pingando saliva, e os olhos ainda brilhavam naquele amarelo intenso. Só que agora eu via uma coisa diferente neles,
Fome. Ele queria me pegar. Eu soltei um grito sufocado e me joguei para frente, forçando meu corpo a correr ainda mais rápido. Minhas pernas já estavam quase cedendo, mas eu não podia parar. Eu sabia que se caísse ali não iria levantar mais. A minha casa estava ali na frente. Eu já conseguia ver o portão. O problema é que a chave estava no meu bolso. Meu cérebro estava funcionando no puro desespero. Comecei a puxar a chave do bolso enquanto corria. Meus dedos tremiam tanto que quase deixei cair. O barulho das patas da coisa atrás de mim ficou mais alto. Ele estava perto, muito perto. Foi quando senti. Uma rajada de vento forte passou por mim, como se alguma coisa enorme tivesse se movendo rápido demais. No mesmo instante, eu senti um calor horrível nas costas. Era o bafo daquela coisa. Ela estava do meu lado. Me joguei para frente, tropeçando nos degraus da entrada de casa. Minha mão mal conseguiu segurar a chave. Na pressa, errei o buraco da fechadura 2 vezes antes de finalmente conseguir enfiar a chave e girar. O clique da fechadura nunca foi tão alto. Eu me joguei para dentro de casa e bati a porta com toda a força que eu tinha, trancando na mesma hora. Silêncio. Eu estava arfando, meu peito subindo e descendo. O suor escorria pelo meu rosto. Minhas mãos tremiam tanto que eu nem conseguia tirar a chave da fechadura. Foi aí que veio o primeiro baque. Pá! A porta tremeu. Meu coração quase parou. Eu não queria acreditar no que eu estava ouvindo, mas sabia que não tinha me enganado. Pá! De novo. Agora mais forte. A coisa estava ali, do outro lado. Eu não sabia o que fazer. Minha mente só gritava para eu correr. Mas correr para onde? Eu estava dentro de casa. Não tinha para onde fugir. Foi então que ouvi um som que me fez arrepiar inteiro. Arranhões. A coisa começou a passar as garras na madeira da porta, arranhando devagar, como se estivesse testando a resistência. O barulho era agudo, fazia meu estômago revirar. Eu recuei, andando de costas até bater na parede. A coisa soltou um grunhido grave, quase como um rosnado frustrado. Depois, silêncio. Mas eu sabia que não tinha acabado. Eu sabia que ele ainda estava ali e eu não fazia ideia do que fazer. Fiquei ali, encostado na parede, tentando controlar a respiração. Meu peito subia e descia rápido e cada segundo que passava parecia uma eternidade. O silêncio lá fora me deixava ainda mais apavorado. A coisa ainda estava ali. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia pensar direito. O único som dentro da casa era o tic-tac do relógio pendurado na parede da sala. O tempo parecia arrastar e eu só conseguia fixar os olhos na porta, esperando alguma coisa acontecer. Foi quando ouvi de novo. Não era mais arranhão, era algo mais sinistro. Um fungar, um som úmido, pesado, como se alguma coisa estivesse cheirando ao redor da porta, tentando sentir o cheiro do que estava do outro lado. O ar dentro da casa parecia ficar mais denso. O cheiro de madeira velha misturado com o suor frio no meu corpo me dava náusea. Eu queria correr, me esconder, fazer qualquer coisa, mas minhas pernas estavam presas ao chão. Então veio o pior. A maçaneta girou. Eu congelei. Era impossível. Aquele monstro não tinha mãos humanas. Como ele estava tentando abrir a porta, a maçaneta se mexeu de novo, sacudindo devagar, como se estivesse aprendendo. Meu estômago revirou. O tempo parou. Foi quando eu escutei. A coisa riu. Baixo, rouco, distorcido. Mas era uma risada. E foi aí que eu soube. Aquele monstro sabia o que estava fazendo. Eu queria gritar, queria correr, queria sumir dali. Mas tudo que consegui fazer foi prender a respiração e rezar para que aquilo fosse embora. A risada sumiu e a casa voltou a ficar em silêncio. Mas eu sabia que ele ainda estava ali. Meu corpo finalmente reagiu. Eu comecei a me arrastar devagar pela parede até alcançar uma prateleira perto da porta. Ali minha avó guardava um terço e umas imagens de santos. Meus dedos passaram tremendo pelas contas do terço enquanto eu murmurava uma prece. Foi então que a coisa bateu na porta de novo. Dessa vez foi forte. Pá! A madeira estalou. Eu pulei de susto, quase deixando o terço cair. Meu coração estava disparado, minha mente só gritava para eu me esconder. Mas antes que eu pudesse me mexer, o barulho mudou. Agora vinha do lado da casa. Ele estava se movendo. Eu ouvi passos pesados indo até a lateral, depois para os fundos. Meu quarto ficava ali, meu sangue gelou. Corri pelo corredor e com toda a força que eu tinha, bati a porta do quarto e tranquei. Mal deu tempo de respirar. O vidro da janela tremeu. A coisa estava do outro lado.
Vi a sombra se projetando contra a cortina grande, agachada. As garras deslizaram pelo vidro, fazendo um barulho horrível, como unhas arranhando uma lousa. Eu já estava tremendo inteiro. Foi aí que aconteceu. A coisa deu um tranco tão forte na janela que o vidro rachou. O medo tomou conta de mim. Eu me joguei no chão, me arrastando até a cama, apertando o terço contra o peito. A única coisa que eu podia fazer era rezar, e foi o que eu fiz. Eu nunca fui de rezar muito, mas naquele momento eu rezei como se minha vida dependesse daquilo. Eu apertei os olhos e comecei a murmurar qualquer oração que minha avó já tinha me ensinado. Minhas mãos estavam suadas, minha boca seca. Lá fora o barulho continuava, passos pesados no quintal, arranhões na parede, aquele fungar horrível perto da janela. Mas quanto mais eu rezava, mais a coisa parecia inquieta. Foi então que ouvi um grunhido forte, quase um rosnado de raiva. E depois, silêncio. Fiquei ali, encolhido no chão, segurando o terço, com medo de abrir os olhos. O tempo passou, minutos, talvez horas, mas eu não ouvi mais nada. Quando finalmente tive coragem de olhar para a janela, não tinha mais sombra nenhuma ali. Lá fora a madrugada começava a sumir e o céu ganhava um tom mais claro. O monstro tinha ido embora. Eu não dormi naquela noite, nem na outra. Quando contei para minha tia no outro dia, ela ficou pálida. Disse que eu nunca devia ter saído naquela noite, que na Quaresma e na Sexta-feira Santa essas coisas andam soltas e que eu tive sorte de ter escapado. Desde então, eu nunca mais fui o mesmo e nunca mais saí de casa na véspera da Sexta-feira Santa.